Se você é o tipo do procrastinador perfeccionista, provavelmente você sentiu que a sua imperfeição seria um motivo de recriminação e isso fez com que você se paralisasse. Se esse é seu caso, eu vou ensinar para você uma maneira facinho de você se libertar disso de uma vez por todas. Sou Cristina Dias, psicanalista e especialista em psicologia organizacional. E se você é um procrastinador do tipo perfeccionista, aquele que não pode ter um erro, aquele que tem que estar tudo certinho, saiba que existem dois tipos de procrastinador. Existe o procrastinador ativo e existe o procrastinador passivo. Se você é um procrastinador ativo, então você é aquele que faz 1000 tarefas ao mesmo tempo. É o multifunções. Você não faz aquela tarefa que você se propôs. No entanto, você começa a fazer tantas outras que na hora que você vai fazer a sua, você já não tem mais força para fazer. E detalhe, né? Você já está angustiado porque aquelas que você fez nunca saiu da forma que você queria. Agora, o procrastinador passivo é aquele que não faz aquela tarefa porque nunca está de acordo, sempre falta alguma coisa, sempre poderia ter um outro adendo para deixá-la mais perfeita, mas ele também paralisa. Ele não faz a tarefa, mas ele vai deitar, ele vai assistir uma série, ele vai mexer no celular, ele vai fazer qualquer outra coisa que vai deixar ele relaxado. Isso a gente chama na psicanálise de voltar ao inorgânico. É aquela pessoa que não tem essa motivação para a vida. Ela está se auto-sabotando no sentido de se deixar de lado, de ser abandonado. Pode ser que nesse momento exista aí dentro de você uma criança abandonada, aquela criança que não foi acolhida pela família, principalmente se isso é uma coisa que você repete sempre na sua vida, porque esse ciclo de repetição, isso mostra que há uma fixação em alguma fase de desenvolvimento da sua infância. Quer dizer, você passou alguma coisa ali, isso ficou fixado e faz com que você repita. É diferente de um procrastinador, que é aquele procrastinador pontual. Eu procrastino só nessa tarefa aqui. Por exemplo, a pessoa é uma pessoa que gosta de estudar, está fazendo pós-doutorado, está fazendo mestrado, seja o que for, mas ele procrastina só no estudo. Em relação às outras coisas, ele chega no horário, ele cumpre todas as tarefas da casa, tá tudo organizadinho, a casa bem arrumada, o serviço dele, as gavetas, tudo certinho, mas aquela questão do estudo, ele tem essa procrastinação. Então, isso você pode desenvolver uma técnica para você se libertar disso, porque é pontual. Agora, essa procrastinação que eu estou falando, essa procrastinação passiva, onde a pessoa acaba se sabotando porque ela não teve esse acolhimento na infância, essa é uma procrastinação que é mais profunda. Ela vem de uma raiz, ela tem uma origem na infância. E essa origem, ela cria uma espécie de uma pulsão. Quer dizer o quê? Ela cria uma espécie de código metabólico. Toda vez que você vai fazer aquela tarefa ou outras tarefas, você se depara com essa criança que foi abandonada. E ali você paralisa. Agora, existem outras formas também de você pensar nessa procrastinação do perfeccionista. Por exemplo, se você é uma pessoa muito ativa, aquela pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo e tudo tem que estar muito bem controladinho. Esse tipo de perfeccionista, ele está voltado numa fixação também, que pode estar aonde? Na fase anal, onde é aquela fase que você começa a aprender a evacuar no lugar certo. Até então a criança vinha naquele processo de fralda, né? E ela não tinha aquela obrigação de ir até a privada. Mas nessa fase, quando você começa a aprender a ir para a privada, essa é uma fase crucial onde você vai estar tomando controle da sua vida. E se você teve algum problema aí, provavelmente você começa a ser um controlador onde tudo tem que estar certinho. Principalmente se você teve uma constipação na infância, quer dizer, intestino preso na infância. Porque pessoas que tiveram intestino preso são pessoas que seguram as fezes. São vários motivos. Pode ser um motivo metabólico, pode ser hereditário, pode realmente ter havido alguma doença ali que ocasionou isso, mas também pode ter uma questão do inconsciente, de um bloqueio que está lá, uma angústia que está lá. Que pode ser, por exemplo, uma mãe que não aceitava quando você não conseguia chegar até o banheiro e você fazia na calça ou fazia na fralda. E essa mãe vinha trazendo
agressividade para cima de você. Como que você fez isso? Você tá errado, você tinha que fazer lá naquele lugar, você não aprendeu isso. A criança vai tomando aquele susto, a criança vai levando aquela angústia para dentro dela e vai se fechando. Ela reprime, né, toda aquela vontade que ela tinha de falar para a mãe, mas eu não tenho culpa. Eu sou assim, por que você não me aceita? Imagina uma criança vai falar isso, não tem jeito, então ela vai reprimindo. E essa repressão, ela recalca para o inconsciente para ela não lembrar mais dessa fase. E mais tarde, quando ela é adulta, o que ela continua fazendo? Ela reprime e ela tem que estar perfeita. Por quê? Porque se ela estiver perfeita, essa mãe que foi introjetada, essa mãe que está lá dentro agora e que hoje se apresenta na figura do chefe ou do professor ou do colega de trabalho, seja onde for, essa figura não pode ver que ela é imperfeita. Então ela não consegue apresentar o trabalho. Ela não consegue chegar no horário da reunião. Por quê? Porque se eu chego na reunião, no horário, eu posso ser reprimida. Aquela reunião foi criada, pode até acontecer uma situação esquizoparanoide, que a pessoa fica com mania de perseguição. Aquela reunião foi criada para me agredir. Então, não, eu tenho que fazer tudo certinho para eu não receber essa agressão, para eu não receber essa retaliação, né, esse castigo, seja lá o que for, que veio dessa pulsão, que veio dessa emoção que estava lá na infância. Entende como é um processo que ele não para, ele é gradativo, ele vai aumentando, aumentando, e essa angústia vai te trazendo todo esse conflito? Agora, quando você começa a pensar o que eu sou imperfeito, porque se você é um procrastinador perfeito, então existe um lado em você que você julga sendo imperfeito. Quando você começa a fazer essa analogia dessa imperfeição, quando você começa a traçar isso, então nesse momento você começa a fechar o circuito. Você não deixa a coisa mais aberta, mais disparada, sabe? Só nesse processo automático do que vai acontecendo, eu vou atrasando, eu vou perdendo cada vez mais as reuniões, ou perdendo os estudos, as minhas oportunidades, tudo aquilo que eu tinha de bom na vida para receber. E quando você começa a fazer essas análises, você fecha isso para você começar a se entender. E o primeiro passo é esse: qual é a minha imperfeição? Começa a analisar. O que você é tão imperfeito? Se você se cobra tanto, por exemplo, num trabalho que você tem que entregar das palavras certas, o que você é imperfeito? Você fala tão errado assim? Será que isso é uma verdade? Será que as pessoas realmente te julgam pela forma de você falar ou pela forma de você escrever? Quando você começar a receber esse feedback, não é tanto assim, então você vê que é um problema seu, com você mesmo. É você que está cristalizando cada vez mais esse erro, porque talvez você tenha um ganho. Porque manter essa imperfeição e se julgar errado, muitas vezes também é aquela desculpa que você tem de não fazer. Aí começa o prazer dessa passividade em relação à tarefa. Eu não vou fazer. Por quê? Porque eu já estou acostumada a conviver com essa angústia. Eu sou realmente ruim. Eu não sou ninguém. Porque talvez até na sua fase fálica, pode ser que ali você não foi reconhecido. Pode ser que ali você foi uma criança que além de não ser reconhecida, foi muito retaliada. É onde a criança começa a receber o limite. E ali você pode ter recebido um limite muito além daquilo que era para uma criança. E se você recebe esse limite, que extrapola a sua capacidade de compreensão, você começa a criar um autoconceito de você ser incapaz. Não adianta eu fazer nada, por quê? Porque eu não sou ninguém. E aí, quando eu não sou ninguém, esses pais poderosos, eles vêm e falam assim: ah, assim tá certo. Então você mesmo começa a se auto-sabotar. Você não encontra esse você, essa castração que você recebe, esse limite que você recebe, faz com que você fique nessa situação de inferioridade. No entanto, que nesse ambiente familiar você era aceito. Então você acaba trazendo essa inferioridade, e essa inferioridade ela vem aliada com essa imperfeição, para que você
não realize as tarefas, e isso te sustenta. Porque se eu não realizo e eu sou tão inferior, então eu não vou sobrepor ao meu chefe, eu não vou ser mais do que ele, então eu estou numa situação de uma certa forma segura, porque foi assim que eu aprendi. Se eu sou inferior, o professor ele vai estar sempre me ajudando, olhando para mim, porque foi assim que eu aprendi. Então essas situações, elas podem vir lá de trás, e é isso importante você fazer essa análise, porque você começa a fechar, da onde que vem essa exigência sua de ser perfeito, aonde que vem essa exigência de não aceitar essa imperfeição como uma perfeição. E aí você vai perguntar para mim, mas como assim uma imperfeição pode ser perfeita? Pode! Eu tenho uma metáfora muito legal para contar, tá até aqui nesse livro aqui, da doutora Sophia Bauer, que fala justamente sobre essas virtudes da imperfeição. E a metáfora é assim, é um indiano que ele carregava 2 potes de água. Esses potes de água, eles iam pendurados numa haste de madeira que ele carregava nos ombros. E todo dia ele levava água para o chefe dele. E passaram-se anos ele levando água para o chefe dele. Mas um dia, um dos potes reparou que ele tinha uma rachadura. E ele reparou também que ele sempre chegava pela metade, enquanto o outro pote de água sempre chegava inteiro. E passado algum tempo, o pote com aquela angústia de todo dia estar chegando com a metade da carga, de não cumprir a própria tarefa, ele foi entristecendo, até um dia que ele falou para o indiano, falou, olha, eu sinto muito, eu estou me sentindo muito mal por causa dessa minha rachadura. Devido a ela, você chega só com a metade da carga para o seu chefe. E isso está me fazendo muito mal. Ele estava chorando o pote, porque aquela imperfeição para ele estava sendo um motivo para ele de vergonha, né? Dele não ser capaz de carregar toda a água. E aí o indiano falou para ele, olha, eu vou fazer mais uma viagem hoje, então você observa do seu lado do caminho o que tem. E assim foi. O indiano levou os 2 potes, chegou lá no chefe, de novo ele estava o pote rachado com metade da carga, mas no entanto o pote observou que ao longo do caminho, do lado dele tinham flores. Porque o indiano, sabendo daquele defeito do pote, ele semeou flores ao lado daquele pote. Ele aproveitou o defeito do pote. Mas mesmo assim, o pote ainda ficou angustiado. E no fim do dia falou assim, olha, eu observei que você aproveitou meu defeito, que você colocou as flores e isso acabou florindo o caminho, mas mesmo assim você ganhou menos do que você merecia. E aí o indiano falou para ele, olha, pote, eu vou falar uma coisa para você. Foi graças às flores do caminho que eu levava para o meu chefe que ele não me tirou o emprego. Porque as flores ornamentavam a mesa dele e graças à sua rachadura eu continuei empregado ao longo desses anos. Aí o pote entendeu que aquela rachadura dele realmente não dava o salário digno para o indiano, ele ganhava menos. Que aquela rachadura impedia que a carga chegasse por inteiro, mas no entanto, aquela rachadura sustentou o indiano e ele pôde, com isso, sustentar a casa dele e a família dele. Então, essa é a versão das imperfeições que nós carregamos. Você olha tanto para essa imperfeição, que você acha que é uma imperfeição, e você acaba tirando todo o resto do valor que você tem. Quando, na verdade, você poderia justamente admitir essa imperfeição, ver o que você pode transformar com ela, até mostrar essa fragilidade para quem faz parte da sua convivência e a partir disso criar um vínculo. Porque hoje em dia o maior valor que a gente tem na sociedade é justamente esse vínculo das pessoas. Porque criou-se uma sociedade tão perfeita, né? Os vídeos perfeitos, as pessoas que têm conteúdos cada vez mais aprimorados, um mercado que te cobra técnica, que te cobra
resultado, que te cobra posicionamento cada vez mais intenso. No entanto, as pessoas meio que robotizaram e isso deixou muito para trás esse vínculo, sabe? Essa comunicação aberta, esse sentir bem de estar com o outro. Então, mostrar essas fragilidades hoje é um valor muito alto, porque isso cria vínculo. Você pode falar isso para mim, você não está entendendo o que eu estou te falando. Aquele chefe, ele é uma pessoa que, se eu mostrar um erro para ele, ele cobra muito de mim. Ok. E você pode, tranquilamente e serenamente, falar assim, tudo bem, isso que você está cobrando, eu posso te entregar outro dia? Ah, mas não sei o que, não sei o que. E ele vai entrar naquele dilúvio dele, né, mental, águas pela cabeça, pela boca, por tudo quanto é lado, porque está se afogando nas emoções, e você vai esperar, porque não é com você. Esse cobrador, chefe, professor, seja quem for, não é com você. Ele está apenas soltando aquela agressão para qualquer um. Agora, quando você pega isso para você e você acha que é seu essa agressividade, foi nesse momento que você se perdeu. Foi nesse momento que você se desequilibrou o suficiente para você começar a se culpar, a se cobrar, para você não querer mais fazer nada na vida. Então esse circuito, ele tem que ser interrompido para que você se solte, para que você simplesmente fale, seja numa câmera, seja numa reunião, seja onde for. E pessoas com essa naturalidade hoje em dia são pessoas que são requisitadas, porque uma IA, ela vai ter muito mais conhecimento do que qualquer outra pessoa. Ela vai ter muito mais posicionamento técnico do que qualquer outra pessoa. Agora, justamente, ela não vai saber o que é essa humanidade, esse sentir, esse poder chegar e sorrir. Isso ela não vai fazer, e isso você faz, isso eu faço. Então, esse procrastinador perfeccionista que ainda se cobra, ele está fora. Se você tem isso, a olhar para você, para as suas imperfeições, essas imperfeições, elas valem ouro, porque justamente nesse meio tão perfeito vai valorizar essa sua característica que é única. Observa bem, os vídeos hoje, as pessoas que chamam atenção são justamente essas pessoas que estão ficando mais leves, que estão simplesmente entregando aquilo que elas são, sem julgamento, porque se uma pessoa não te aceita, você pode ter certeza, tem muitas outras que vão te aceitar. Então não se entristeça porque uma pessoa, um ambiente específico não te aceitou, te recriminou, te julgou, seja lá o que for, ou te agrediu. Apenas continue sendo você, mantenha esse centro e olhe para o outro lado, porque com certeza esse lado ele irá te aceitar. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, que você se sinta mais livre para ser você, para que você realmente possa fluir na tua vida. Eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir. Agradeço muito pela sua audiência. Até o próximo vídeo.